Bom dia! A paz do Senhor Jesus, meus amigos e amados irmãos. Aqui, pastora Romilda, novamente com vocês para mais um vídeo. Aqui no versículo do dia. E hoje a nossa meditação vai ser aqui em Mateus, no capítulo 17, no versículo 14, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Graças a Deus. Aqui a Bíblia está falando de um pai que tinha um filho que desde a infância ele era tomado por espíritos malignos. E esse pai, ele reconheceu que a sua fé, ela era imperfeita, mesmo ele crendo. Mas mesmo na pequenez da sua fé, aquele pai, ele se aproximou de Jesus, porque a Bíblia fala que ele, aproximando-se de Jesus, ele ajoelhou num ato de gratidão até mesmo, né? E clamou ao Senhor que curasse o seu filho. E quando ele chegou também nos discípulos, os discípulos também não puderam expulsar aquele demônio, porque a fé deles havia fraquejado também. E veja que os discípulos, eles tinham recebido o poder do Senhor, porque lá em Lucas, 10:19, eles receberam poder e autoridade para expulsar demônios. Eles estiveram também com Jesus na transfiguração do monte. Eles estiveram ali observando um milagre extraordinário de Jesus. Então o coração deles estava fervendo de fé. Mas naquele momento que aquele pai, que era necessário que os discípulos ali curassem aquele menino, isso também acontece conosco. Ora oramos e alcançamos uma bênção, e ora oramos e nada acontece. Mas não podemos desanimar. Porém, precisamos ver o porquê não estamos obtendo a resposta da nossa oração. Porque para Jesus não importa o tamanho da nossa fé. Para o Senhor importa que tenhamos fé, porque Ele diz aqui: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Veja que o Senhor está falando que nada será impossível. Muitas vezes nós pensamos que o impossível é para o Senhor. Muitas vezes eu mesma já orei e falei que o impossível era para Deus.
né? Que para nós, nós podemos fazer o possível, mas o impossível é para Deus fazer. Mas nessa palavra, Deus me abriu o entendimento que o impossível nós também podemos fazer. Porque o próprio Jesus, ele está falando aqui, que se nós tivermos fé, ainda que seja pequena, mas se nós crermos, o impossível vai acontecer. Então, o impossível nós podemos fazer acontecer. Se orarmos com fé, se crermos na palavra do Senhor, não vai haver impossível. Porque tudo aquilo que nós pedimos com fé, a palavra do Senhor diz que nos será dado, né? Tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Então, você pode orar, você pode crer. Talvez, eu não sei, no que você tenha fraquejado também, como os discípulos naquele momento fraquejaram quando não conseguiram ali expulsar aquele espírito maligno. Talvez você também, em alguma área da sua vida, você tenha fraquejado. Mas você não pode desistir só porque talvez você orou e naquele momento ali você não obteve resposta. Não desista, continue perseverando, continue crendo, continue buscando, busque a resposta, porque talvez as suas orações não tenham sido respondidas. Vemos aqui na palavra que os discípulos foram até Jesus e perguntaram para ele por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito maligno daquele menino. E Jesus respondeu para eles, mostrou para eles qual era o motivo. Era porque eles tinham fraquejado ali na fé. Então nós vemos que se formos até o Senhor e perguntarmos a Ele o porquê que algo não está acontecendo na nossa vida, que estamos orando e não estamos tendo a resposta necessária, tenha certeza que o Senhor ele vai falar, Ele vai te responder. Ele vai te apontar o caminho, ele vai falar qual é o motivo, aonde você tem vacilado talvez, aonde talvez você parou de crer, qual o motivo que você não está tendo resposta. E ele vai te responder. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus e amado Senhor, te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra. Como o Senhor traz ao nosso coração a resposta sempre. O Senhor nunca nos deixa sem resposta. Aqui vemos um pai que desejava um milagre do Senhor, que desejava ver o seu filho curado. E ele foi ao teu encontro, ó Deus. Ele foi buscar a ajuda, ele foi buscar o milagre naquele momento. E quando o Senhor tocou naquele menino, quando o Senhor expulsou aquele mal que estava nele, a tua palavra diz que o menino imediatamente ele ficou livre, ele ficou liberto. Ah, Senhor, tu queres sempre libertar o seu povo. O Senhor sempre deseja ver o seu povo em liberdade. E por isso nós cremos que quando nós colocamos a nossa fé diante do teu poder, quando nós cremos de todo o nosso coração, nós podemos ver como o Senhor está dizendo aqui, que tudo vai ser possível. Nós podemos fazer o impossível, porque a tua palavra diz que nós podemos fazer obras maiores ainda do que o Senhor fez, se nós cremos de todo o coração. Tira, meu Deus, toda a incredulidade dos corações. Tira toda a dureza dos corações, porque muitas vezes até culpamos o Senhor por não acontecer algo em nossa vida. Mas não, o Senhor nunca terá culpa de nada. Muitas vezes precisamos nos examinar e saber o motivo por que algo não está acontecendo. E se fizermos como os discípulos fizeram, se formos até o Senhor, obteremos a tua resposta. O Senhor nos mostrará o caminho aonde poderemos alcançar o milagre que necessitamos. Que assim seja, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus.
Graças te damos e te agradecemos de todo o coração por todas as bênçãos alcançadas em ti. Graças a Deus. Amém. Fique na paz, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.